Pokémon Legends Arceus é o lançamento mais recente da série principal de jogos Pokémon, tendo sido lançado para o Switch em janeiro e recebido muitos elogios tanto da crítica quanto dos fãs. Ele inovou na série ao se desviar da fórmula tradicional e adotar uma abordagem no estilo de Breath of the Wild. Naturalmente, um jogo como esse precisa ter uma grande variedade de personagens para o jogador encontrar, mas quais desses personagens têm a bênção de Arceus e quais estão mais do lado moral de Giratina? Hoje vamos descobrir isso. Sou Caio, do PokéBinge, e este é Personagens de Pokémon Legends Arceus, do bom ao mal. Aviso, spoilers a seguir. Como sempre, vamos começar com o personagem mais nobre e descer até o mais vil. Esses personagens são os bons. Professor Laventon é quem recebe a medalha de ouro do bem. O Professor Laventon veio de outro país para Hisui, com a missão de ajudar a criar a primeira Pokédex local. Desde o começo, ele ajuda o jogador a se levantar após cair da fenda temporal. Depois de ajudá-lo a recapturar os Pokémon iniciais, ele oferece comida e um lugar para dormir, além de ajudar a recrutá-lo para o esquadrão de pesquisa da equipe Galáxia. Mesmo banido da Vila Jubilife, o jogador segue leal e quer ajudar contra Kamado, mas Silene o impede ao alertar que pode ter o mesmo destino. Laventin merece o primeiro lugar por ser gentil ao abrigar um desconhecido do futuro e sempre acreditar nele, mostrando alegria e confiança. A medalha de prata da bondade vai para Adamin e Irida, líderes dos clãs Diamante e Pérola. Adamin e Irida são grandes rivais no início do jogo devido ao conflito histórico entre seus clãs sobre o poderoso Sinnoh, considerado deus por eles. Apesar de Kamado ter estabelecido certa neutralidade, eles ainda desconfiam da equipe Galáxia e do jogador. Quando o jogador precisa acalmar o nobre Cleaver, ambos passam a confiar nele, e Adamin entrega a flauta Celestica. Durante o jogo, ambos mostram liderança ao tratar os clãs como família, e conquistam a confiança mútua entre membros dos clãs rivais ao resolverem diferenças. Adamin e Irida acabam se tornando bons amigos e defendem fortemente o jogador após seu exílio. Quando o jogador escolhe um deles para acompanhá-lo até os Três Lagos, o outro vai manter Kamado ocupado, e ambos ajudam o jogador a confrontá-lo no Monte Coroné. Por serem aliados tão fortes durante toda a aventura, isso já garantiria a eles a medalha de prata do bem. Quem recebe a medalha de bronze do bem é Kagura. Kagura é a mestra do retiro antigo para onde Volo leva o jogador quando ele é exilado. Uma das últimas do povo Celestica, ela conhece profundamente todos os mitos e lendas de Hisui e conta ao jogador sobre a Corrente Vermelha, que pode fazer a fenda espaço-temporal desaparecer. Em especial, ela guia o jogador até os Guardiões dos Lagos, pois eles possuem os materiais necessários para criar a corrente. No pós-jogo, ela ajuda a coletar as placas restantes e dá ao jogador o Espelho Revelador após capturar as forças da natureza e completar suas entradas na Pokédex. Kagura não só é uma aliada fundamental no final da história e no pós-jogo, como também oferece abrigo ao jogador após seu exílio, garantindo-lhe facilmente a medalha de bronze da bondade. A próxima é a rigorosa capitã do esquadrão de pesquisa Silene. Ela começa fria com o jogador e só faz breves relatórios de pesquisa, mas muda ao ficar descontente por escoltá-lo para fora da Vila Jubilife após o banimento. Ela manda seu aba ao retiro antigo para ajudar o jogador a acessar os passos durante o exílio. A grande lealdade que Silene demonstra é o que a coloca em uma posição tão alta. Ela traz melhorias, como novas Pokébolas, ao alcançar classificações altas, o que é positivo. Depois temos Rei Ikari. Independentemente de qual dos dois seja, eles cumprem mais ou menos o mesmo papel como assistentes do Professor Laventon, e são do gênero oposto ao personagem escolhido pelo jogador. Junto ao jogador, Ryo e Kari estudam as áreas e Pokémon da região de Hisui. Eles ensinam ao jogador como capturar Pokémon e como criar itens no início do jogo. Assim como o Professor Laventon, eles continuam leais ao jogador após o banimento e ajudam a criar a Origin Ball no Clímax. A lealdade e o papel no final do jogo são o que colocam Rei e Akari aqui. Chegamos ao primeiro guardião, Polina, do clã Pérola. A supervisora do nobre Arcanine não tem um nobre no início, pois o anterior se sacrificou para salvar seu filhote, Growlithe. O clã Pérola quer que ela treine o Growlithe para ser o próximo nobre, mas ela preferiu deixá-lo em paz após seu trauma. Por causa disso, sua capacidade como guardiã está sendo questionada pelos outros membros do clã. Ela se torna guardiã quando Growlithe evolui ao resgatar quem foi sequestrado pelas Irmãs do Azar, tornando-se o novo nobre. Ela também é uma ótima parceira para Isken, com quem mantém um relacionamento secreto.
Não podemos deixar de respeitar Polina por sua disposição em sacrificar sua reputação na Clã Pérola ao fazer o que acha melhor para seu Pokémon. Em seguida temos seu parceiro Whisken, guardião do clã Diamante que supervisiona o Basque Legion. Ele parece um pouco covarde, mas suas ações quando era mais jovem dizem o contrário. Quando Arcanine se sacrificou, salvou Polina, mesmo ela sendo do clã Pérola. Por isso, eles mantêm o relacionamento em segredo devido à rivalidade dos clãs. O mais jovem dos guardiões, Lian, é o próximo, o guardião do clã Pérola que cuida do nobre Cleaver. É um prodígio, por isso virou guardião mesmo sendo jovem. Por ser forasteiro, o jogador é visto com desconfiança ao ajudar Cleaver, mas após a batalha, sua ajuda é aceita. Por entender muito de minerais, ele é essencial para achar o minério de origem e criar a bola de origem no fim do jogo. A próxima é a guardiã do clã Diamante que cuida do Wordir Mai. Sabe-se pouco sobre ela, mas é conhecida pela bondade e por ter sido como uma irmã mais velha para Adamant, sendo muito respeitada por Lian, mesmo sendo de outro clã. Ela também é útil quando grandes surtos em massa começam a aparecer, pois seu Munchlax revela quais Pokémon estão presentes quando recebe 5 frutas Aguave. Em seguida temos 5. Jogadores veteranos de Pokémon podem reconhecê-lo imediatamente como um dos líderes do metrô de batalha em Pokémon Black e White. Como o personagem do jogador, ele veio do futuro para Hisui pela fenda espaço-temporal e perdeu quase toda a memória. Ele ajuda o jogador a atravessar a caverna desviada depois que as tochas são removidas. Após o jogo, ele libera batalhas no caminho da solidão e permite enfrentar quase todos os personagens. De um guardião do clã Pérola para outro, o próximo é Calaba. Cuidadora do nobre Ursaluna, ela inicialmente trata o jogador com frieza e distância, mas muda ao vê-lo recuperar os fragmentos da parede das Irmãs do Azar. Ela se dispõe a usar seu remédio para curar o tornozelo torcido de Arazu, mesmo sendo de clãs diferentes, demonstrando gentileza e humildade. Indo para Sabe, guardião do clã Diamante responsável por Bravery. Não vemos muito dela, mas ela faz o jogador persegui-la por toda a tundra de Alabastro até finalmente levá-lo ao templo Snowpoint, além de conseguir o Bravery. Ela desafia o jogador em uma batalha 3 contra 1 com Pokémon fortes e golpes poderosos. E ainda obriga o jogador a enfrentar o próprio Bravery para obtê-lo. Esses obstáculos podem ser irritantes, mas no fim, Sabi não tem mais intenções e ainda ajuda o jogador a encontrar Requidigas no pós-jogo. Amph, um personagem secundário, oferece novas roupas ao jogador durante o jogo. Ela ocasionalmente faz pedidos para que Pokémon sejam mostrados a ela, para que sirvam de inspiração para novos designs. O que faz com que ela se destaque entre todos os seus colegas é que, enquanto todos os outros estão paranoicos sobre uma possível ligação entre a presença do jogador e a expansão da fenda espaço-tempo, ela se recusa a acreditar nisso. Passando para Zissou, o capitão do corpo de segurança Zissou pode ser encontrado no campo de treinamento. Ao encontrar o jogador pela primeira vez, ela explica os movimentos de estilo forte e ágil, além de oferecer vários serviços relacionados ao longo do jogo. Inclui ensinar movimentos inéditos aos Pokémon, permitir que dominem ataques por sementes da maestria e trocar itens de grade, todos serviços valiosos. Agora vamos falar sobre Kousa e Miller. Kousa lidera o corpo de agricultura, cuidando das fazendas e cultivos da Vila Jubilee. Ele permitirá ao jogador colher apricorns, berries e mints, acumulando vários desses itens. Miller dará ao jogador várias missões para entregar Pokémon do tipo terrestre, que ele usará para criar mais campos na fazenda. O chefe do corpo médico, Pacelli, será o próximo. Sabe-se pouco sobre ela, mas cuida das necessidades médicas dos outros membros da equipe Galáxia. Por exemplo, ela usa o veneno de um Croagunk para ajudar a curar a dor nas costas de um paciente depois que o jogador traz um para ela através de um pedido. Parecida com a enfermeira Joy, mas com pessoas. Indo para Sanqua, é chefe do corpo de construção, mas pouco se sabe sobre ela. Dito isso, sugere-se que ela tem um bom coração ao levar um Pichu ferido para casa e cuidar dele até sua recuperação. O próximo é Ginter, chefe da guilda Ginkgo. Ele vende itens raros como bolos de mel, Max Revives, Pokébolas e itens de evolução. Seus itens mais raros e valiosos, no entanto, são os itens mecânicos que podem ser usados para mudar a forma do Rotom. Os próximos são Zack e Wanda, irmãos que integram um corpo de segurança. Durante o jogo, Wanda se perde em todas as áreas principais e Zack pede ao jogador para encontrá-la, fazendo Ursulina aprender seu cheiro pelo lenço. Quando ela se perde nas terras geladas de Alabastro, Zack parte sozinho e Wanda retorna à vila, depois ajuda seu irmão e o jogador a sair de uma caverna.
Esses dois cuidam um do outro, uma característica importante que pode ajudar a resgatar outros, se preciso. Agora é hora de resumir rapidamente os moradores da Vila Jubileu que prestam serviços essenciais. Choi é dono e operador da loja geral da Vila Jubileu, onde o jogador compra itens como pokebolas, poções, revives e bolos. Lucille vive perto de um santuário e vende amuletos ao jogador que evitam desmaios, curam status e reduzem a perda de itens. Simona gerencia o posto de trocas, onde jogadores trocam Pokémon entre si e compram itens de evolução com pontos de mérito obtidos ao coletar bolsas perdidas. Bon é dono de uma barraca de doces que vende doces de experiência e Anvin é o chefe da oficina de artesanato, onde são vendidos receitas de artesanato e materiais. Edith é a cabeleireira inicial do jogo, permitindo ao jogador mudar o penteado. Gero gerencia o estúdio de fotografia, onde o jogador pode tirar fotos com Pokémon e outros personagens. Marie permite ao jogador verificar passos e mudar a equipe. Bellamy avalia a amizade dos Pokémon do jogador, enquanto Tully é o outro vendedor da Guilda Grinco que vende materiais como frutas. Agrupamos essas pessoas porque, apesar de serem boas, pouco há a dizer além do que fazem. E concluindo a parte dos bons, está Eruzu. Eruzu, guardiã do clã Diamante que supervisiona Lilligant. É vista inicialmente de forma negativa por esconder que Lilligant estava enfurecida e tentar resolver tudo sozinha. Embora ela tenha boas intenções, isso também causou mais atrito entre os dois clãs, já que suas ações fizeram Ursulina enlouquecer. Após essa série de eventos, ela vai para a Vila Jubilee para se tornar aprendiz de Edith como cabeleireira, enquanto mantém suas funções de guardiã. Como dito antes, Arizu tinha boas intenções, mas sua imprudência a colocou em posição inferior. Encerramos os bons e seguimos para a parte neutra do espectro de moralidade, a área cinzenta. Começamos a área cinzenta com Garak, o guardião do clã Pérola que supervisiona o nobre Avalugg. Garak inicialmente não está disposto a permitir que Avalugg seja acalmado de seu estado frenético, acreditando que ele não faria mal aos outros. Porém, ao contrário de outra pessoa que veremos depois, ele aceita a ideia ao presenciar a força do jogador em batalha. Embora não seja uma má pessoa, Garak permanece em uma área cinzenta, pois não vê problema em Avalugg estar frenético, o que significa que o Pokémon continuaria sofrendo sem a intervenção do jogador. O próximo é Baggin, do núcleo de segurança, que pode aumentar na bolsa do jogador. Com certeza é uma grande ajuda, mas há uma desvantagem, o preço aumenta cada vez mais. Muitos jogadores frustrados concordam que isso é um bom motivo para ele ir para a área cinza. O chefe do núcleo de suprimentos, Tal Rua, é o próximo. Ele evita falar com o colega quando precisa de estoques, obrigando o jogador a ser intermediário e fazer o trabalho sujo. Mais tarde, é revelado que ele odeia Choi porque ele é casado com sua amada neta. Se você perguntar pra gente, isso é só mesquinharia, e não é nada divertido ficar no meio de um conflito desses. Nós temos Benny. Da mesma cidade de Kamado, Benny é dono do restaurante Flor da Muralha da equipe Galaxy. Ele é um cara gentil, mas durante o clímax do jogo, ele impede o jogador de ir atrás de Kamado ao revelar que é seu braço direito, e inicia uma batalha. Ele demonstra preocupação com Kamado, e após a luta, pede ao jogador que o impeça de se matar. Apesar de Benny ser um dono de restaurante legal, ele ter deixado um homem tentar matar um deus o coloca claramente na zona cinzenta. O guardião do clã Diamante que supervisiona o nobre Electrode, Melee, é o próximo. Há uma razão para Melee ser quase universalmente odiado. Ele é snob, arrogante, tem um ego do tamanho de um Snorlax e é mal visto até pelos do próprio clã. Mesmo que Electrode esteja claramente sofrendo enquanto está enfurecido, ele acredita que o poder concedido a ele é uma bênção dada ao clã Diamante pelo todo-poderoso Sinnoh. Por isso, ele tenta impedir o jogador de ajudar o Electrode, removendo as tochas na caverna desviada e enfrentando-o 2 vezes. Melee aparenta ser totalmente malvado, mas fica em uma área cinzenta porque acaba permitindo a fabricação das bombas para acalmar o Electrode. Encerramos a área cinzenta com Kamado, comandante e criador da equipe Galáxia. Kamado está disposto a fazer de tudo para proteger a equipe e a Vila Jubilife, além de sugerirem que ele mantenha a neutralidade entre os clãs Diamante e Pérola. Dito isso, Kamado exagera ao exilar o jogador ao suspeitar que ele é o responsável pela expansão da fenda espaço-tempo. Ele acaba assumindo o controle, sobe o Monte Coronet e tenta fechar a fenda sozinho ao tentar matar Dialga Soulpalkia, conforme a escolha do jogador. Kamado chega a pender levemente para o lado do mal, mas só não vai além porque pede desculpas por suas ações e sempre teve boas intenções. Dito isso, vamos à última categoria com nossos 3 personagens finais.
Mas rapidinho, pessoal, antes de irmos para a próxima parte, me façam um grande favor e ativem o sininho de notificações se ainda não fizeram isso. Isso ajuda muito o canal a crescer, e temos vários vídeos novos de Pokémon em produção sobre videogames, cartas, lore e mais. Muito obrigado! Agora voltamos ao vídeo. Estes são os maus e malignos. A medalha de bronze do mal vai para Vesa. Cessa é uma criança misteriosa da Vila Jubilifei que envia o jogador para reunir os 107 espíritos por Hisui. Após reunir todos os espíritos, ela leva o jogador às Ruínas Veladas para devolver a Pedra Estranha ao local de origem. É aqui que ela revela que, na verdade, existem 108 espíritos e que ela é o último, fazendo com que um Spiritomb apareça para o jogador capturar. Na história dos Pokémon, os 108 espíritos formam um Spiritomb presos por uma pedra estranha. Alguns desses espíritos têm natureza maligna. Se for assim, é provável que Vesa tenha um ato sombrio em seu nome, garantindo-lhe a medalha de bronze do mal. A medalha de prata do mal vai para as Irmãs do Azar, Moeda, Charme e Trevo. Ex-integrantes do clã Pérola, Equipe Galáxia e clã Diamante, as Irmãs do Azar formam um trio de ladras que roubam objetos e Pokémon, aparecendo diversas vezes no jogo. Ao encontrá-las pela primeira vez, o jogador descobre que roubaram a laje da parede nas ruínas, um dos Growlithe de Polina, e tentaram pegar o minério de origem no fim do jogo. Depois, cada uma pode ser achada aleatoriamente por Hisui, deixando pepitas e poeira estelar a cada derrota. Sendo as ladas obrigatórias do jogo, não é surpresa nenhuma que as Irmãs do Azar recebam a medalha de prata do mal. E por fim, a medalha de ouro do mal vai para Volo. Um mercador viajante da Guilda Ginkgo, Volo parece ser um cara amigável, frequentemente aparecendo e dando itens e conselhos ao jogador. Ele leva o jogador ao refúgio antigo quando exilado e vende itens na loja em seu lugar. Após coletar as placas no pós-jogo, Volo revela no Templo de Sinnoh que sua identidade na Guilda Ginkgo era falsa, e que contatou Giratina para encontrar Arceus. Isso fez com que a fenda espaço-temporal se abrisse e, consequentemente, levasse todos os Pokémon nobres a ficarem enfurecidos. Com a placa assombrosa em mãos, ele exige que o jogador entregue as demais para encontrar Arceus e usar seu poder para destruir e recriar o mundo. Após longa batalha, Volo invoca Giratina para tentar derrotar o time do jogador. Mas ele também é derrotado. Volo percebe que Arceus nunca se unirá a ele e foge. Além de ser uma das batalhas mais difíceis de todo o Pokémon, Volo foi o responsável por todos os problemas causados pela fenda espaço-temporal. Sem contar que ele assume o controle do que é, efetivamente, o Diabo, o que facilmente lhe garante a medalha de ouro da maldade. Com o espectro de moralidade concluído, vamos encerrar entregando medalhas do pecador. A medalha da gula vai para Mai, seu parceiro é o Munchlax, que é o epítome desse pecado. A medalha do orgulho vai para Melee. Ele pensa tão bem de si mesmo que acha que tem o direito de se referir a si próprio na terceira pessoa na maior parte do tempo. A medalha da ganância será dada às Irmãs do Azar. Elas gostam de roubar. A medalha da ira vai para Volo. Ele surta de repente e não hesita em usar força para pegar as placas do jogador antes da luta final. Por fim, ele receberá a medalha da luxúria pelo desejo de ter Arceus como parceiro e remodelar o mundo. Conte nos comentários se concorda com o nosso ranking e o que devemos abordar depois. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para poder maratonar mais vídeos de Pokémon assim que forem enviados.